Enquanto todos estão olhando o STF tentando defender sua imagem e errando feio, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. O que ninguém percebeu é que a máscara do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não apenas caiu, ela derreteu ao vivo. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Né? Ele não sabe botar a seta, prende, aí depois vai ver a documentação, aí não é fruto de cooperação. Se for uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Se não fosse a cooperação internacional, não teriam. O soco no estômago veio de onde eles menos esperavam, da própria militância da Globo. A tese é clara. O governo Lula usa a mentira como motor principal. O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha, não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Otávio, a informação não está correta. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito. Se a detenção do Alexandre Ramagem foi por uma reles infração de trânsito, a narrativa de cooperação internacional é uma farsa completa. Veja como o diretor da PF se contradiz. A informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal Brasileira. Né? Então, eles que têm as bases de dados, eles que cancelaram o visto desse foragido que nós estamos aqui comentando, eles é que têm todas as suas bases de dados, eles é que têm toda essa conexão. Ele diz que a informação partiu da PF, mas logo depois admite que o ICE tem sua própria base de dados. Ou houve cooperação, ou foi o acaso de uma multa de trânsito. As duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Que vergonha! Eles tentam sustentar uma perseguição ilegal em solo americano e, quando confrontados, se atrapalham no próprio enredo. Mas por que eles insistem no mesmo erro, mesmo após serem desmascarados? Porque eles contam com o sistema. O mecanismo é perverso. Andrei Rodrigues mantém a mentira da cooperação, mesmo após confirmar que o gatilho foi uma infração de trânsito. Então, é sim fruto da cooperação internacional, porque se não fosse a cooperação, as agências americanas não teriam os dados que levaram esse e levaram 49 outros foragidos da justiça brasileira à prisão. É o cinismo institucionalizado. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Lula se faz de desentendido e fala em reciprocidade, tentando inverter a culpa para cima das autoridades americanas que apenas cumpriram a lei. Eles usam a mentira como alicerce para blindar um projeto de poder. O objetivo não é a justiça, é o controle. Eles acreditam que, se repetirem a mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. Neste caso, o mistério que assombra Brasília é o seguinte: por que as narrativas deles não convencem mais como antes? A resposta é simples: o povo acordou. A luta é grande e o sistema está acuado, apelando para mentiras que não enganam mais olhos minimamente atentos. Infelizmente, muitos brasileiros ainda estão focados em pagar seus boletos e sobreviver. E é nisso que o governo aposta para passar suas falcatruas por debaixo do pano. Mas a consciência está mudando. A internet tirou o monopólio da fala desses militantes de crachá. Cada gaguejada gravada, cada contradição exposta como essa do Andrei Rodrigues é uma dose de realidade para quem estava anestesiado. O povo não é mais bobo como antes. Vou te mostrar como o que aconteceu no Vale do Silício nos Estados Unidos com a empresa Theranos explica exatamente o que Andrei Rodrigues e o governo Lula fizeram no Brasil, e você não vai acreditar na semelhança. Elizabeth Holmes vendeu uma mentira bilionária, uma máquina que faria exames complexos com apenas uma gota de sangue. Ela tinha o sistema nas mãos. Ex-secretários do Estado, militares e a grande mídia a chamavam de a próxima Steve Jobs. Mas a máquina não funcionava. Quando os resultados davam errado, ela usava máquinas de concorrentes às escondidas para manter a narrativa da cooperação tecnológica, exatamente como a Polícia Federal de Lula fez, que usa uma multa de trânsito para fingir uma operação de inteligência que nunca existiu. A mentira de Theranos durou anos, mas desmoronou quando uma única pergunta técnica não pôde ser respondida. A pergunta matadora que iniciou a queda foi feita pelo jornalista do Wall Street Journal.
Após receber uma denúncia anônima de um ex-funcionário, o jornalista questionou a fundadora Elizabeth Holmes sobre como a máquina Edison poderia realizar centenas de exames com apenas uma gota de sangue, se a própria empresa estava usando máquinas tradicionais da Siemens, que estavam escondidas para processar os resultados dos pacientes. Quando ela não conseguiu explicar a discrepância técnica entre a promessa e a realidade da cooperação com outras máquinas, a narrativa desmoronou. Foi exatamente esse o ponto da virada que transformou uma estrela em ascensão em uma vergonha nacional. Holmes foi processada e pagou 11 anos e 3 meses por essa mentira. Mas aqui no Brasil, a mentira parece nunca ter consequências. E o pior, parece que os mentirosos brasileiros sempre vencem. Mas será que essa história está mudando? A história de Terra nos ensina que não importa quão poderoso seja o suporte ou quão brilhante sejam suas propagandas. A fraude tem pernas curtas. O governo Lula e seu jagunço da PF, como dizem os comentários, estão vivendo o seu momento Elizabeth Holmes. Eles podem ter a máquina, mas não têm a verdade. E a verdade, como vimos na incoerência histórica de hoje, é o que liberta um povo. O Brasil que trabalha está vendo a farsa derreter. Reflita, se eles mentem sobre uma cooperação que nunca existiu nos Estados Unidos, o que mais eles estão escondendo de você agora mesmo? Não se deixe enganar. A mudança já começou. E ela começa com você não aceitando mais a mentira como motor do nosso país. Não esqueça de dar o like, comentar e compartilhar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.